Você já sentiu um enorme desejo de experimentar mais de Deus na sua vida? De sentir de forma mais intensa ou perceptível a presença de Deus? Ou seja, ter sensações que comuniquem a presença do Espírito Santo junto com você? Você tem um desejo de receber os dons que a Bíblia fala, para ser uma pessoa usada por Deus e que caminhe debaixo de uma poderosa unção, capaz de transformar pessoas, até mesmo um ambiente. Sabia que isso está ao seu alcance? Fica comigo que eu vou te falar nesse vídeo como ter isso na sua vida. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal porque eu vou gravar um outro vídeo trazendo informações mais detalhadas de como você pode andar no Espírito, como você pode ter uma vida de uma maior comunhão com o Espírito Santo e caminhar nos dons do Espírito Santo. Então clica já nesse botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho para você receber as notificações aí no seu celular. Bem, as coisas que eu vou falar aqui servirão tanto para pessoas que não receberam ainda o Espírito Santo, como também as que já receberam o Espírito Santo e já tiveram também o batismo no Espírito Santo. Primeiro passo: compreender a missão. Eu conheci um senhor chamado Paulo que morava num pequeno sítio, num bairro da zona rural. Perto da sua casa, a uns 300 metros, morava também uma família de pessoas enérgicas, violentas, sempre se metiam em confusão e brigas. O senhor Paulo tocava instrumento na igreja em que ele congregava. E ele, como trabalhava o dia todo na lavoura, só tinha as noites para ensaiar. Ou ele tocava na sua casa ou ele tocava na igreja. Mas durante algumas noites, ele me contou que ele sentia um forte desejo no seu coração de tocar o seu instrumento, o seu saxofone, no terreiro onde o pessoal secava café ali naquele sítio. Então, depois que todos iam dormir, o Sr. Paulo saía para tocar o seu saxofone. E ali ele tocava belíssimos hinos da harpa cristã e outros hinos que ele executava na igreja. O tempo passou e ele foi muitas noites tocar o seu saxofone lá naquele terreirão. Alguns meses depois, ele soube que aquela família que morava do lado de baixo da sua casa, a uns 300 metros, havia se convertido a Jesus. E soube que eles estavam congregando na mesma igreja que ele pertencia, só que num outro bairro. E um tempo depois, ele foi conversar com o pessoal daquela família que havia se convertido. E ele teve uma agradável surpresa. Conversando com um dos rapazes, ele disse: "Como é que vocês foram até Jesus?" Aquele rapaz, que era um dos mais briguentos e violentos daquela família, disse: "Olha, seu Paulo, eu, algumas noites, saí para fora da minha casa com a alma completamente atribulada, cansada, mas eu ouvi alguém tocando um instrumento. Eu confesso que nas primeiras noites, como eu estava acostumado com o silêncio ali no sítio, com a tranquilidade, as primeiras noites aquele instrumento me irritou. E eu senti vontade de ir até aquela casa para arrumar uma confusão com a pessoa que tocava aquele instrumento. Mas sabe que depois de alguns dias, aquela melodia suave, aqueles hinos começaram a tocar o meu coração. E eu comecei a sentir uma paz maravilhosa e um desejo de conhecer mais a Deus. E por meio de uma outra pessoa a quem eu conheci, eu fui levado à igreja. E depois, estando na igreja, eu soube que a pessoa que tocava esse instrumento era o Senhor e pertencia à mesma igreja que hoje eu e a minha família estamos congregando. No final desse vídeo eu vou te explicar por que é que eu contei essa história e vou te falar também de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Para a gente entender um pouco como é que se faz para a gente receber o Espírito Santo, primeiro eu preciso responder algumas perguntas comuns acerca da experiência com o Espírito Santo. Uma dessas perguntas é essa: é possível uma pessoa estar na igreja e até mesmo ter aceitado Jesus e ainda não ter uma experiência com o Espírito Santo? Eu creio que é possível.
E eu creio com base naquilo que está escrito em Atos capítulo 19, verso 1, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Guarde essas palavras. O segundo passo é: entenda que o Espírito é como o vento. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso significa que o Espírito é livre e vai agir em cada pessoa conforme a sua vontade. E é interessante observar que o Espírito não age em todos da mesma forma. Ele não trata a mim e a você como uma massa, como uma coletividade, mas ele age de forma personalizada e única na vida de cada um de nós. Portanto, é possível que eu tenha uma experiência que você não tenha. Da mesma forma, é possível que você tenha uma experiência que eu não vou ter, tá bom? O terceiro passo é descartar os mitos. E agora eu quero também esclarecer sobre algumas coisas que eu particularmente classifico como mitos, que existem em torno dessa questão. Como devo estar para poder receber o Espírito? A frase que diz assim: quem está sujo não pode receber o Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas falarem isso, e eu creio que até eu já falei isso porque não conhecia Deus o suficiente para poder falar essa palavra. Sabe por quê? Não faz sentido você dizer isso. Quem está sujo não pode receber o Espírito Santo, porque não foi isso que Jesus disse. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele disse também que os sãos não precisam de médico, ou seja, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores, para os fracos, para os cansados. Em João capítulo 4, quando ele fala com uma samaritana, ele oferece a ela a água viva que simbolizava o Espírito Santo. A uma samaritana visivelmente suja e pecadora. Mesmo assim, ele ofereceu a ela o Espírito Santo. No mesmo Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, tem uma palavra maravilhosa de Jesus que diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Note a frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é que tem sede? É quem está seco, desidratado, cansado, inclusive cansado de uma vida de pecado. Então, através dessas palavras de Jesus, eu percebo que não faz sentido eu dizer para uma pessoa: você tem que estar limpinho para você receber o Espírito Santo. Talvez alguém vai dizer que não, que precisa estar puro, limpinho, todo certinho. Mas isso é uma tarefa que não está ao alcance do ser humano. O homem não pode se purificar se não for com a ajuda de Deus. E como é que Deus age nos dias de hoje? Por meio do seu Espírito Santo. Aliás, é justamente essa tarefa, a tarefa do ajudador. É ajudar. É o Espírito da verdade que vem para nos convencer e convencer ao mundo da justiça, do pecado e do juízo.
Mas tem gente que insiste que isso é possível. Não, você consegue. Mas veja João 3. Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um homem fariseu, príncipe dos judeus, um mestre em Israel. Ou seja, esse homem cumpria toda a cartilha da religião. Era alguém que poderia ser usado como um exemplo de religioso. Mas Jesus diz para ele: importa-vos nascer de novo. E isto não é algo que o homem faz por merecer. Ele simplesmente pede e Deus lhe dá. Como ele disse à samaritana, capítulo 4, versículo 10 do Evangelho de João. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, mesmo que não estejas limpinho, saiba que se você se render a Jesus e pedir pelo Espírito Santo, pela água viva que mata a sua sede e te limpa e purifica, Ele o dará. Outra coisa que eu considero um mito. Esse negócio de ter que clamar em voz alta. Para quê? O Espírito não pode te ouvir se você falar em voz baixa? Porque tem muita gente que diz: fale em voz alta, louve, glorifique, grite, glória, glória, glória. Isso só vai fazer você enrolar a língua. Opa, aqui nós chegamos a um ponto importante, porque há muitos que na ânsia de te levar a uma experiência com o Espírito acabam por querer criar um ambiente, uma atmosfera de unção, com música alta, com gritos e tanta coisa. Mas aí sabe o que pode ocorrer? Uma experiência emocional, uma histeria coletiva, uma hipnose, não uma experiência espiritual. E depois vem a frustração, a vergonha, e cria-se daí uma barreira para que a pessoa possa ter uma genuína experiência com o Espírito Santo. Não precisa nada disso. Outra coisa que eu considero um mito e que eu ouço algumas pessoas dizendo: só alguns têm acesso. Você já ouviu aqueles vídeos ou pessoas dizendo: conheça os segredos, as chaves, as técnicas para você alcançar os níveis. Isso passa a impressão de que o Espírito, ele está inacessível a todas as pessoas. Ele está acessível somente a alguns mais qualificados, mais estudiosos, mais privilegiados. E não é isso que Jesus disse. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, nós não estamos falando de um Deus que está acessível somente a algumas pessoas. Deus disse isso para todo o seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O quarto passo é saber que o Espírito é uma promessa, é um dom. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando Deus deu essa profecia para Joel, quando fala aqui servos e servas, essa palavra significa escravos e escravas. Ou seja, nessa época, estas eram as pessoas mais desafortunadas, as pessoas desprezadas, eram escravos. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu tenho também uma palavra de Jesus em Lucas 24:49. Diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto.
Jesus reforça essas palavras em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que Jesus está novamente falando sobre essa promessa que vem de Deus. Atos 2:38 fala do cumprimento dessa promessa e do sermão que Pedro pregou, quando quase 3.000 homens ficaram com o coração compungido diante do sermão de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. E quando eles vão até Pedro, perguntando o que é que eles precisavam fazer, Pedro proferiu essas palavras, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E quando Pedro fala longe aqui, ele não está se referindo à distância, medida em centímetros, metros, quilômetros. Ele está falando de uma distância de tempo. Longe seriam aqueles que receberiam Jesus tempos depois da geração de Pedro. Essas pessoas, podemos dizer que somos eu e você. Não se deixe enganar. O Espírito não é privilégio de alguns. Pode haver pessoas que até tenham mais experiências e saibam interpretar melhor os sinais da ação do Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, que uma das principais características dessas pessoas é a humildade em repartir gratuitamente aquilo que o Espírito gratuitamente lhes confiou. Grave bem isso. Há pessoas que têm mais intimidade com o Espírito Santo dado ao seu tempo de caminhada e da sua dedicação ao Espírito Santo. Mas esse tipo de pessoa, para você saber se ela é verdadeira, você percebe no caráter dela. Ela não vai mercandejar a palavra e ela não vai colocar empecilhos para repartir com você aquilo que ela tem. Pelo contrário, ela vai ter prazer em apresentar mais de Deus a você. E agora tem uma questão muito importante. Alguém vai perguntar: e com relação à oração em línguas? Tem que haver oração em línguas para comprovar um batismo com o Espírito Santo ou um batismo no Espírito Santo? A resposta é não. Não é uma regra. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Uns recebem esse dom de línguas no ato, outros depois, e outros bem depois, e outros ainda que não se importam e nunca vão manifestar esse dom. A questão da oração em línguas, ela precisa de bastante tempo para a gente falar aprofundadamente sobre esse assunto. Mas essa tarefa eu vou deixar para alguém que é muito mais experiente do que eu. Se você quiser saber mais sobre a oração em línguas, uma das maiores autoridades que eu conheço no Brasil é o pastor Luciano Subirá. Ele tem vários estudos, tem vários vídeos falando sobre isso e tem um livro que é sensacional, que é o livro chamado O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração. É um livro que você vai precisar ter aí na sua estante se você quiser aprofundar sobre o assunto falar em línguas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar esse livro se você se interessar. Eu tive dando uma olhada na Amazon, tá numa promoção esse livro aí, tá bom? Se você quiser adquirir esse livro, você pode clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e você vai direto a esse livro na página da Amazon, tá bom? E as sensações? Bom, esse também é um assunto bastante polêmico. Tem uma pessoa que eu já ouvi falar muito sobre essa questão de sensações.
Essa pessoa diz assim que quando você recebe o Espírito Santo, você sente uma corrente elétrica passando pelo seu corpo. Eu não sei se a pessoa que fala isso fala porque realmente acredita nisso, ou se ela fala porque ela sentiu isso, ou se ela fala isso porque ela está querendo fazer uma referência a um homem que viveu uma experiência de avivamento chamado Charles Finney. Se você pesquisar sobre ele, você vai ver ele narrando que isso aconteceu com ele. Essa mesma pessoa fala também que quando você recebe o Espírito Santo, você cai no poder de Deus, fica desacordado, sente uma onda de unção. Eu não sei se ela fala isso porque ela realmente acredita nisso, se a experiência dela foi assim, ou se ela está falando isso para fazer uma referência a Benny Hinn. Benny Hinn viveu uma experiência assim, e no ministério dele acontecem coisas assim, e talvez essa pessoa tente parecer o Benny Hinn. O fato é que eu já estive em alguns lugares onde essa pessoa esteve, eu não senti essa corrente elétrica, não senti ondas, não caí no poder, e olha que eu fui lá na frente para receber oração, tá? Aliás, ao longo da minha caminhada eu nunca tive essa experiência de cair no poder de Deus. Para dizer que eu nunca caí, teve uma vez que eu me joguei porque eu fiquei constrangido de tanto que a pessoa me empurrou. Agora, eu não vou dizer aqui que não é real a experiência de pessoas caírem através de uma sensação, porque eu conheço pessoas que caíram com sinceridade. Elas realmente perderam uma noção do que estava acontecendo ali, apagaram, caíram e tiveram uma experiência maravilhosa. Então, assim, é como eu disse, o Espírito Santo ele vai trabalhar de diferentes formas com diferentes pessoas, obedecendo ou respeitando a individualidade e as características de cada um. Agora, tem gente que vai sempre falar nessa questão de corrente elétrica, de sensações, de quedas, porque talvez essa pessoa ela quer parecer igual a alguns homens do passado. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ler alguns relatos daquilo que aconteceu na vida de John Wesley, que viveu no século XVIII. John Wesley, no seu ministério, teve experiências assim, de pessoas caindo, chorando, enfim. Jonathan Edwards teve também experiências fantásticas na sua época. Se você ler os relatos sobre o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, você também vai ver coisas que aconteceram ali de pessoas sendo carregadas. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai ver experiências extraordinárias. Só que é interessante que tem coisas que aconteceram, mesmo em Atos dos Apóstolos, que depois nunca mais se teve notícia. Eu vou citar 2 fatos aqui que eu, particularmente, nunca vi acontecer de novo. Só num momento em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, tem um momento em Atos dos Apóstolos onde Ananias e Safira, um casal, marido e mulher, resolvem fazer ali uma doação para a igreja, vendem uma propriedade, fica com uma parte, entrega uma outra parte, como que querendo ser malandro, para se aparecer, para ostentar, mas com o coração um pouco no dinheiro, um pouco em Deus. O que aconteceu? Por eles mentirem ao Espírito Santo, eles foram fulminados e morreram ali, só pelo fato deles fazerem isso. Só que esse é o tipo de experiência que eu nunca mais vi acontecer na história. Eu não tenho notícia de alguém que agiu com malandragem com o Espírito Santo e foi fulminado. Aliás, se o Espírito Santo fosse fulminar todo mundo que fez malandragem na igreja, tinha pouca gente viva hoje, não é? Quer uma outra experiência que eu vi acontecer em Atos dos Apóstolos, mas não tenho notícia de ter acontecido no resto da história? A sombra de Pedro curando as pessoas. Você lê isso em Atos dos Apóstolos, que por onde Pedro passava, as pessoas punham os paralíticos, os enfermos na beira da estrada, e só a projeção da sombra de Pedro sobre essas pessoas era o suficiente para elas serem curadas. Mas depois de Atos, eu não vi isso acontecer em lugar nenhum no mundo. Já li muitos livros acerca de curas, de milagres, mas esse tipo eu nunca vi mais acontecer. Então a gente precisa ter esse discernimento de perceber que tem coisas que Deus fez em algumas épocas, em alguns momentos da história, e Ele não está
obrigado, comprometido a fazer no restante da história. Porque Deus é Deus, não é? E Deus é Deus de novidade. Deus faz coisas maravilhosas e fantásticas hoje. Por exemplo, coisas que Deus está fazendo hoje que não fez na época dos apóstolos. Você acompanhando esse vídeo e, quem sabe, sendo ministrado a milhares de quilômetros de distância. Coisa que os discípulos não tiveram esse privilégio, não é? Eles tinham que ir de porta em porta, face a face, para ver muitas pessoas serem curadas, não é? Então não se pode fazer de um acontecimento uma doutrina. A minha experiência, por exemplo, é a seguinte: desde que eu recebi Jesus, as coisas foram acontecendo de forma muito natural, sem alarde. Eu busquei muito a experiência de falar em línguas. Eu ia para os montes, para as igrejas, vigílias, encontros. Olha, eu busquei incessantemente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui ao monte sozinho, ficava até altas horas da madrugada orando, clamando, querendo receber esse dom de Deus. No caso da minha esposa, ela foi fazer um encontro e sem essa busca, ela simplesmente nesse encontro recebeu uma oração e recebeu o dom, sem nenhum esforço. Aí você me pergunta, você recebeu esse dom? Sim, depois de um tempo eu recebi, mas foi de forma tão tímida que depois eu tive que passar mais um grande tempo perguntando para Deus, Senhor, esse é um dom real mesmo? Porque eu não sei, eu não senti nada, não aconteceu nada, eu só sei que eu consigo orar em outras línguas. Então, comigo foi assim, tão tímido, tão sutil, sem nenhum alarde. Agora, eu sei de pessoas, inclusive com quem eu orei, que a pessoa sentiu algo tremendo, sentiu ali um tremor no corpo e tal, e recebeu esse dom. Como eu disse, o Espírito trata cada um de forma muito particular, tá bom? Vamos ao quinto passo. Certifique-se de que ainda não o recebeu. Sabe por quê? Primeiro, é possível que você já tenha recebido o Espírito Santo e não saiba, por conta das expectativas erradas acerca do recebimento do Espírito. É isso que eu estava falando agora há pouco, porque talvez você estava esperando que o Espírito ia chegar, ia tocar uma trombeta, você teria visão de anjos e veria bolas de fogo e sentiria coisas maravilhosas, cairia no chão. E às vezes não aconteceu nada disso. Mas você já foi tocado pelo poder de Deus. Agora, como é que você vai saber disso? Para você ter certeza que não recebeu ainda o Espírito Santo, faça um teste. Você consegue pecar gostoso, sem culpa, sem constrangimento? Ou quando você peca, você sente uma dorzinha aqui no coração? Você sente um sentimento ruim? Se você sente isso, deixa eu te dar essa notícia. Saiba que só tem 3 pessoas que poderiam provocar alguma coisa em você. Uma delas é o diabo. Mas o diabo não vai provocar constrangimento de pecado em você. O diabo não vai fazer isso. Tudo que ele quer é que você peque. Quanto mais, melhor. Ele vai te dar força para você pecar. Então, não é o diabo que colocou essa dorzinha aí. A segunda pessoa que poderia provocar isso é o seu eu carnal. Sabe? A sua carne. Mas será que a sua carne está preocupada com o pecado? Tudo que a sua carne quer é pecar. Jesus disse que a carne é fraca. Aí tem uma terceira pessoa que pode constranger você, entristecer-se com o teu pecado. Essa terceira pessoa é o Espírito Santo. É alguém que está em você. Então, é provável que você já tenha recebido. Mais uma evidência. Por que é que você tem tanta sede de receber mais de Deus, de ser usado por Deus? Essa sede está vindo do inimigo? Está vindo da sua carne? Ou será que é do Espírito Santo que está te compelindo a buscar a Deus, a ter mais de Deus?
E aí, saiba que ele já está em você. Talvez o que esteja faltando é você buscar os dons do Espírito. E para você buscar os dons do Espírito, você primeiro precisa saber que os dons são presentes. Presentes é algo que se recebe sem merecer. Aquilo que você recebe por merecer não é presente, é recompensa. O presente é algo que vem sem merecer, tá? Sabendo que é um dom, que é uma promessa, você precisa saber que essa promessa é para você. Lembre-se do que Jesus falou. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso está lá em Lucas 11:13. E se você quer pedir isso a Deus, faça como Jesus ensinou em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E saiba que uma das maiores razões pela qual Deus lhe dará o seu Espírito é para que você seja um instrumento de salvação, que às vezes, da forma mais sutil e discreta, vai alcançar pessoas, como o senhor Paulo, que lá naquele terreirão de café, tocando o seu saxofone, executando hinos que ele tocava na sua igreja, ele alcançou uma família para Jesus, sem abrir a boca. Mas sabe por quê? O senhor Paulo, esse homem que eu tive o privilégio de conhecer, era um homem cheio do Espírito Santo, que tinha sua vida no altar de Deus. Era um homem que não saía fazendo muito barulho, mas com a sua conversa mansa, ele conseguia transmitir Jesus para as pessoas. Ele conseguia dar exemplos de vida cristã. E mesmo tocando sem saber o seu instrumento, ele conseguiu alcançar uma família para Jesus. É assim que o Espírito Santo vai trabalhar muitas vezes na tua vida, sem que você seja colocado debaixo dos holofotes, para que você não se exalte muito, para que você sempre se lembre que você também é carente, é necessitado da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Assim, eu encerro esse vídeo dizendo que você tem toda a condição, sim, de receber o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, prestando atenção em tudo isso que eu disse. Esse não é um vídeo para você ver só uma vez. Volte, assista de novo, vá deixando o Senhor falar com você. E eu estarei orando para que você seja cheio do Espírito Santo e seja um instrumento de Deus, de bênção, para que a Igreja de Cristo caminhe a passos largos, derrubando todas as portas do inferno. E eu quero dizer que você, na unção do Espírito Santo, vai ser um instrumento de Deus para levar muitas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim que eu gravar esse vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Que Deus te abençoe.